Num grupo de 5 pessoas, qual é a probabilidade de 2 serem do mesmo signo? Esse problema pode ser resolvido por simulação usando um dado e uma moeda. Jogue o dado e a moeda 12 vezes e registre os resultados conforme na tabela, na qual criamos uma associação entre cada jogada e um dos 12 signos. Por exemplo, se cair 5 no dado e coroa na moeda, o signo será 5C, touro. Agora sente no computador e programe para gerar randomicamente o número entre 1 e 12, digamos 1000 vezes. Depois gere 1000 vezes randomicamente 0 para C e 1 para K, também 1000 vezes, e faça associação. Forme grupos de 5 e conte em quantos desses grupos existem 2 pessoas com o mesmo signo. Você verá que a resposta é que a probabilidade é de cerca de 60%. Note, porém, que esta não é a probabilidade exata, mas a probabilidade estimada. Simulação é uma técnica de tomada de decisões muito poderosas e amplamente utilizada para análise e estudo de sistemas complexos. Em sessões anteriores, estávamos preocupados com a formulação de modelos que poderiam ser resolvidos analiticamente. Em quase todos esses modelos, nosso objetivo era determinar soluções ideais. No entanto, nem todos os problemas do mundo real podem ser representados adequadamente nas formas de modelos determinísticos. Por exemplo, queremos encontrar o número ideal de funcionários para oferecer uma qualidade pré-definida de serviço aos clientes que visitam um banco. Para o banco, o nível de serviço foi definido como tamanho médio da fila de espera. Foram então selecionadas medidas relevantes do sistema para definir os parâmetros do modelo de simulação. Nesse caso, o número e a frequência da chegada dos clientes e o tempo que um caixa leva para atender o cliente. Foi então criado um fluxograma correspondente à estrutura e aos processos do departamento. Os modelos de simulação só precisam considerar os fatores que impactam o problema que está sendo analisado. Por exemplo, a disponibilidade de serviço do escritório para contas corporativas ou o departamento de crédito não tem efeito sobre as pessoas físicas na fila. Você pode imaginar centenas ou milhares de combinações considerando apenas 2 variáveis, e a forma mais direta de ter uma ideia do que acontece é através de simulações. Você faz uma medição estatisticamente válida e obtém que os tempos de atendimento e espera variam como as curvas de probabilidade, como essas duas. Então, após a alimentação dos dados do modelo, a simulação poderia ser executada e sua operação vista ao longo do tempo, permitindo o refinamento e análise dos resultados. Se o tamanho médio da fila excedeu o limite considerado razoável pelo banco, o número de funcionários disponíveis é aumentado e o novo experimento é feito. É possível que isso aconteça automaticamente até que a solução ideal seja encontrada. No geral, vários cenários podem ser explorados muito rapidamente por parâmetros variados. Eles podem ser inspecionados e consultados enquanto estão em ação e comparados uns com os outros. Os resultados da modelagem e simulação, portanto, dão confiança e clareza para os gestores. Tentativas de usar modelos analíticos para tais sistemas geralmente requerem tantas suposições que as soluções provavelmente serão inferiores ou inadequadas para implementação. Muitas vezes, em tais casos, a única forma de modelagem e análise disponível para o tomador de decisão é a simulação. A simulação pode ser definida como uma técnica que imita o funcionamento de um sistema do mundo real à medida que evolui com o tempo. Isso normalmente é feito desenvolvendo um modelo que geralmente toma a forma de um conjunto de suposições sobre o funcionamento do sistema, expressas como relações matemáticas ou lógicas entre os objetos de interesse no sistema. Em contraste com as soluções matemáticas exatas, a simulação envolve executar várias vezes o modelo ao longo do tempo, geralmente em um computador, para gerar amostras representativas das medidas de desempenho. A esse respeito, simulação pode ser vista como um experimento amostral no sistema real. Por exemplo, para obter a melhor estimativa da média de desempenho, nós tomamos as médias de muitos resultados amostrais. Pela lei dos grandes números, quanto mais pontos de amostragem gerarmos, melhor será a nossa estimativa. Como na maioria das outras técnicas, a simulação tem suas vantagens e desvantagens. A maior vantagem
é que a teoria da simulação é relativamente simples. Em geral, os métodos são mais fáceis de aplicar do que os métodos analíticos. Uma vez que o modelo é construído, ele pode ser usado repetidamente para usar diferentes situações. Por exemplo, se uma empresa de negócios tem um modelo de simulação de seu sistema de inventário, várias políticas de inventário podem ser experimentadas no modelo em vez de experimentá-las no mundo real. No entanto, deve-se ressaltar que a simulação não é uma técnica otimizadora. É mais frequentemente usada para analisar tipos de perguntas do tipo E/C. Em resumo, 3 situações principais em que você gostaria de usar modelos de simulação são: primeiro, quando você não tem dados, o que é comum ao estudar eventos antigos ou históricos. Segundo, quando seus processos de negócio são muito complexos para serem analisados através de métodos tradicionais. E terceiro, quando você precisa experimentar em um ambiente de baixo custo e baixo risco, se, por exemplo, você quiser implementar uma mudança arriscada e cara para o seu negócio e precisa validar. A simulação de Monte Carlo. Os métodos de Monte Carlo são um subconjunto de algoritmos computacionais que usam o processo de amostragem repetida randômica para fazer estimativas numéricas de parâmetros desconhecidos. Permite a modelagem de situações complexas onde muitas variáveis aleatórias estão envolvidas e avaliam o impacto do risco. Os usos de Monte Carlo são incrivelmente abrangentes e levaram a uma série de descobertas inovadoras nos campos da física, teoria dos jogos e finanças. Há um amplo espectro de métodos de Monte Carlo, mas todos compartilham o fato de que dependem da geração aleatória de números para resolver problemas determinísticos. Vejamos como podemos determinar a área do círculo sem usar a fórmula, mas usando o método de Monte Carlo. O princípio desse método usa a amostragem, que funciona da seguinte forma: coloque o círculo dentro de um quadrado de lado 6 cm. Agora jogue pontos dentro do quadrado aleatoriamente. No diagrama, há 17 pontos no total, mas apenas 14 dos pontos estão dentro do círculo. Então podemos dizer que aproximadamente 14/17 da área dentro do quadrado é tomada pelo círculo. Assim, se o comprimento do lado do quadrado é de cerca de 6 cm, de modo que a área do quadrado é 6 vezes 6, 36 cm², e a área do círculo é aproximadamente 14/17 de 36, é igual a 29,64 cm². Na realidade, como o círculo tem um raio que é metade do tamanho do quadrado, seu raio é de 3 cm, então sua área exata é π vezes 3 ao quadrado, 28,27 cm². Agora vamos usar um computador para criar muitos pontos. Como podemos verificar se um ponto está dentro do círculo usando o computador? Podemos simplesmente verificar se a distância do ponto para o centro de raio 1 é menor ou igual ao raio do círculo. Se a distância para o centro é maior do que 1, o ponto não pode estar dentro do círculo. Então nossa solução é simplesmente escolher aleatoriamente pontos no quadrado, contar quantos estão dentro do círculo e dividir isso pelo número de pontos amostrados. Fazendo essa experiência, obtemos essa tabela. Agora veja esta animação. Embora essa ideia intuitiva sobre a amostragem aleatória seja simples, ela tem aplicações em muitos campos e tem o nome formal de Monte Carlo. A simulação começou a ser aplicada em situações de gestão no final da década de 1950 para analisar problemas relacionados a filas e controle de estoque. Problemas de fila, por exemplo, checkouts de supermercado, também foram modelados usando simulações de Monte Carlo. A frase Monte Carlo deriva da conhecida cidade no Mediterrâneo, em Mônaco. Assim como na roleta, temos números aleatórios produzidos por uma roleta quando ela é girada. Então, na simulação de Monte Carlo, fazemos uso de números aleatórios gerados por um computador. Construindo o modelo. Suponha um problema de previsão financeira que consiste em receitas, despesas variáveis e fixas, onde a receita menos despesas variáveis menos despesas fixas equivale ao lucro. As despesas fixas são construções e equipamentos, por isso nenhuma curva de distribuição é assumida. As curvas de distribuição normal são assumidas para vendas e despesas variáveis. Porém, não caia na armadilha de assumir que uma curva de distribuição normal é adequada para toda a modelagem de dados.
Uma distribuição normal requer 3 variáveis: probabilidade, média e desvio padrão. Na tabela temos os valores médios, máximos e mínimos de desvio padrão para as vendas. Vamos calcular o desvio padrão em nosso primeiro passo. Para calcular um número aleatório a partir de uma curva normal de vendas, precisamos saber a média e o desvio padrão dessa curva. Se você puder calcular esses valores diretamente, você pode inseri-los. No entanto, as células amarelas ilustram uma maneira menos rigorosa de encontrar esses números e que funciona muito bem. Primeiramente, estimamos valores máximos e mínimos para as vendas e para as despesas variáveis. Sabemos que numa distribuição normal, um desvio padrão da média representa cerca de 68% dos resultados potenciais de uma curva normal, e 2 desvios padrão representam cerca de 95%. Portanto, podemos supor que a diferença entre os valores máximo e mínimo dessas duas variáveis se afastam 2 desvios padrão da média, respectivamente. Então, o desvio padrão pode ser calculado como o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 4. Nessa planilha, a célula de simulação é obtida usando a função normal inversa, em que a probabilidade usa a função aleatório para obter um número aleatório com base nos outros critérios dentro da distribuição. A média é a média de vendas na célula B5. Desvio padrão está na célula B8. Uma vez que aleatório é usado como probabilidade, uma probabilidade aleatória é gerada na atualização. E vamos usar isso na próxima etapa. Vamos fazer 500 iterações. A opção mais simples é pegar a fórmula e torná-la absoluta. Em seguida, copiar e colar 500 vezes. Isso é simples, mas não é muito prático. Podemos usar um método mais elegante. Primeiro queremos criar um esboço para a tabela. Fazemos isso listando os números de 1 a 500 em uma coluna. Na imagem do exemplo, a lista dos números começa em H12. Na próxima coluna, na célula I12, vamos referenciar a primeira iteração na célula D10. Dê um nome para a tabela iteração lucro, tabela lucro. Destaque a área onde queremos abrigar as 500 iterações. Selecione dados, testes de hipótese e tabela de dados. Para a célula de entrada da coluna, selecione uma célula em branco qualquer e clique OK. Uma vez que OK é selecionado da etapa anterior, uma tabela inserida que autopovoa as 500 simulações. Uma vez que as simulações são executadas, é hora de reunir estatísticas sumárias. Isso pode ser feito de várias maneiras. Nesse exemplo, usei a função contar-se para determinar a porcentagem de simulações que não são lucrativas e a probabilidade de prejuízo, um lucro negativo. A probabilidade de perder dinheiro é em média então de 6%. Isso foi coletado usando essa função para contar as simulações menores que zero e dividindo-se pelas iterações totais de 500. Note que se você fizer várias simulações de 500 iterações, obterá resultados diferentes de 6%, talvez 5% ou 7% e etc. Você deveria fazer uma análise estatística do intervalo de confiança de suas respostas. Por exemplo, você poderia obter que os seus resultados estão entre 5% a 7%, com 95% de certeza. Para isso, você usaria estatística básica. Suponha agora que você quer saber a probabilidade de seu lucro ser maior que R$10.000. Basta mudar a fórmula de contar como mostrado e obtemos 86% de probabilidade.